Nesse programa eu trago Mário Fonseca, do PCdoB, pré-candidato ao Senado Federal, um nome, um expoente da esquerda de Mato Grosso do Sul, para falar sobre política, para falar sobre as eleições desse ano e a necessidade da esquerda conseguir manter o espaço e não ficar encolhida, que é um risco que pode acontecer diante de todo esse cenário político de transformação que tem ocorrido nos últimos anos. Para conferir esse bate-papo, fica no vídeo. Mário, obrigado pela vinda aqui na MSG Preview. Fico muito honrado. Você é um cara que eu admiro bastante, é um amigo e uma pessoa muito inteligente da nossa política aqui no Estado, centrado, muito ponderado e propositivo. Eu acho que se eu pudesse te definir, definiria nessa vertente toda. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Danilo. Meu amigo, a recíproca é verdadeira, né? A admiração também é a mesma. O jornalismo que você faz, jornalismo moderno, democrático, eu vejo aqui todas as vertentes, né, presentes, assim, sempre, por mais que o jornalista ele tenha também o direito a ter uma opinião, né, mas é sempre num ambiente de respeito, né, a convivência democrática, assim. E trago você aqui no programa num momento especial do PCdoB, né, e seu também, né, porque o partido se lança a um desafio diferente e único na história dele aqui em Mato Grosso do Sul, que é uma candidatura ao Senado Federal, pré-candidatura ao Senado Federal, que leva o seu nome por enquanto. O que mudou ou que acaba condicionando esse salto, essa missão maior? Então, é a primeira vez que o PCdoB de Mato Grosso do Sul lança uma candidatura majoritária. Uma pré-candidatura, vamos falar isso, né? Senão uma pré-candidatura, que a confiança é tão grande, né? Sim. Que nós já estamos assim dando como certa, né? O lançamento da candidatura. Então, é um desafio muito grande para o nosso partido, né? Para mim também, né? Como alguém que milita na política já desde pequenininho, né? Mas formalmente no Partido Comunista do Brasil desde os 16 anos. Uma responsabilidade que eu sei o tamanho, né? E não só levando em conta os interesses do nosso partido, o pensamento do nosso partido, mas é uma responsabilidade com a sociedade, né? Com o Brasil e com o Mato Grosso do Sul. E nós estamos também lançando depois, né, desde 1945, que o partido não lançava candidatura também, no caso agora pré-candidatura ainda, a presidência da República, e nós lançamos a deputada do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. Né? Isso ocorre por um fenômeno que é bom ou ruim? Porque vocês estiveram sempre muito ligados ao PT, apoiaram o projeto nacional do PT que ocorreu nos últimos anos, um projeto que contribuiu muito para o Brasil em várias vertentes, acabou de uma maneira traumática com a questão do impeachment, e a esquerda agora está num momento que ela pode ou encolher ou mostrar que ela realmente tem território, que aquilo que ocorreu em 2016 foi um golpe e que algumas pessoas, num segmento pequeno, teriam contrariado a maioria da população. É o que, de repente, vai estar em jogo nesse processo eleitoral desse ano. O fato de pulverizar as candidaturas na esquerda é bom para, de repente, esse setor político se mostrar forte, como se mostrou em outras ocasiões? Eu acredito que foi importante assim, nessa fase da pré-campanha, né? De que se debatem saídas para o país. O PSOL também, né? Também tem o PSOL, o Ciro Gomes, que eu incluo também no campo da centro-esquerda, né? Um candidato que faz um debate muito próximo do nosso, inclusive, sobre a retomada, né, de um novo nacional-desenvolvimentismo. A importância é para mostrar, inclusive, que não existe, né, um caminho único de uma força só, né, no campo da esquerda, que vai conseguir resolver esse impasse sozinho. E principalmente na esquerda, que não é legal ter o pacotão, né? O pacote pronto, sempre cobrando adesão, porque, na verdade, no nosso caso, nós sempre fomos um partido independente, né? Tivemos, inclusive, alianças diferentes no passado, né? No período Getúlio, Jango, JK, né? Mesmo quando estávamos na clandestinidade ou semi-clandestinidade, estivemos juntos ao movimento democrático brasileiro, né? E, posteriormente, essa aproximação com o PT. Somos o único partido que está nas disputas eleitorais desde 89, Lula, Dilma, né? E assim ficamos até o fim. Não se trata de uma ruptura, mas de discutir a reconstrução, vamos dizer, de uma perspectiva progressista para o país
num novo patamar. Que não basta só assim, a repetição, contar as glórias, os feitos do passado e não reconhecer também erros. Isso também, sem Mário? Dúvida. Até porque assim, no Maranhão vocês tiveram um case de sucesso com um governador que hoje é o mais bem avaliado do país. Mais bem avaliado, que mais cumpre, né? o que prometeu. Com a fórmula própria, né? E isso, com a fórmula própria. E também assim, porque qual que é a nossa ideia? A ideia, você tem que ter um núcleo mais progressista, assim. Na verdade, até a pré-candidatura da Manuela, como a minha aqui, foi para chamar a atenção o seguinte: nós precisamos construir a unidade da, vamos dizer, da esquerda ou da centro-esquerda como uma premissa programática, porque tem que ter programa. Não é uma pessoa, por mais expressão popular e valor que tem como Lula, né, para a história do Brasil, e eu acredito que o que está acontecendo com ele é injusto, só está preso porque lidera as pesquisas, que ganha a eleição, né, e foi inviabilizado eleitoralmente, mas não é, mesmo uma liderança com essa expressão, já é a história do Brasil, né, história humana, não está acima dos processos históricos, né, coletivos, de participação do povo e das diversas correntes de pensamento. Tão importante, né, o mais importante que um nome forte é ter programa, ter propósito. Ter programa, ter unidade da centro-esquerda, mas não só isso. Isso não realiza, né, Mário? Nós acreditamos que temos que, inclusive, disputar um centro, mas não é só o centro. Mas você está com ilusão de trazer os partidos que estavam com o Lula, apoiar o golpe. Não é só uma questão político-partidária, é uma questão de política com a sociedade, porque você anda por aí, você vê as pessoas se definindo, esquerda, direita, né? É uma fração minoritária da sociedade. Então, você também tem um centro social, intelectual, né, então, nós acreditamos que precisamos assim, de uma unidade ampla, a nossa tática é frente ampla. Mário, isso é muito inteligente para retomar a democracia. Até porque o que a gente está até colocando essa conversa como centro, vale lembrar que uma grande parcela da população não sabe em quem votar. E dessa grande parcela, uma boa parte dela é possível que nem vote. E é esperada uma abstenção recorde, né, nesse processo eleitoral no país. O que é problemático para a democracia, aconteceu já em outros países recentes aí, né? E acaba gerando, de repente, uma escolha... também agora, né? Então, uma escolha que, de repente, ela não vai ficar muito bem sustentada e alicerçada para fazer um pacto nacional, né? Sem dúvida. Ou um pacto regional de desenvolvimento. Por isso que precisamos da união de amplas forças, econômicas, inclusive. Um pacto entre o capital e o trabalho, o capital produtivo nacional do campo e também da indústria. Aliás, precisamos retomar, reindustrializar o país sob a ótica da quarta revolução técnico-científica, que é a indústria 4.0, né? É um desafio que, inclusive, os anos Lula e Dilma também não conseguiram dar conta. Tem uma política industrial. E isolar o rentismo, né? O parasitismo do grande capital financeiro, que é uma bolha que hoje se sobrepõe, inclusive, dentro do próprio sistema capitalista, submete a esfera produtiva e desindustrializou até os Estados Unidos, né? Imagina aqui. Então, você precisa de unidade de forças econômicas, sociais, intelectuais, né? De pensamento avançado, progressista, de tolerância, de democracia, para retomarmos o desenvolvimento nacional soberano e também retomar os direitos que, em 2 anos, pouco mais de 2 anos de regime usurpacionista, né? do Temer, não é só o Temer, né? O Temer é uma figura, um fantoche ali, é todo um conjunto de forças. Tem o ativismo do judiciário aí, também. Tem os interesses geopolíticos, não vamos falar a teoria da conspiração, olha o que estão fazendo com o petróleo aí, né? Acabando com todo o marco regulatório que garante essa riqueza para o país. Então, nós precisamos de ampla unidade, e no Mato Grosso do Sul também não é diferente, né? Nacionalmente ainda se debate isso, né? Então, a gente às vezes assim, dá uma alfinetada aqui, ali, também não é que a gente está alfinetando o PT e está com o Ciro, às vezes também a gente dá uns alfinetados também, porque tem que ter diálogo. Então, o que acontece? Dificilmente a Manuela não vai ser candidata. O nosso plano A, na verdade, não é Lula, ou Manuela, ou Ciro. O plano A é a unidade da esquerda, mas também a unidade popular, a unidade da ampla maioria, dos 99,9%, né, que precisam do Estado, nem máximo nem mínimo, mas de um Estado necessário, que garanta investimento, uma rede de proteção social, de direitos, né?
e que tire o Brasil dessa situação que nós estamos aí com 15 milhões de desempregados já, né? Perto de 15 milhões. Mário, mas uma pergunta, essa eleição, né, que teremos aí nesse segundo semestre, ela é diferente de todas as outras. Claro, cada eleição é peculiar, tem a sua característica própria, mas essa acho que ela vai entrar para a história porque o mundo mudou realmente e depois ainda no caso do nosso país, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, e Mato Grosso do Sul com uma necessidade extrema de mudança, de transformação, ela acaba projetando um evento único. No caso do PCdoB, talvez não tendo lá no futuro o seu candidato a governador, como que faz para ter uma majoritária de Senado? Então, na verdade, está fora de cogitação o lançamento de candidatura avulsa ao Senado, senão a gente lançaria o governo, né? Ah, perfeito. Seria mais, assim, até lógico, né? Dizendo no nosso raciocínio, né? O partido sempre teve. Não, vai ter, vamos ter vários candidatos a federal, a estadual, né? É a última vez que pode se coligar, então nós vamos precisar das coligações, porque nós temos o plano de eleger deputado federal, deputado estadual, né? E lançando ao Senado em composição. Então nós colocamos esse pleito, né, aos partidos que a gente vinha conversando, né, PT, PDT. Na verdade, a gente até também abriria mão se houvesse uma construção oposicionista, né, nesse sentido também de unidade vamos dizer, do campo da centro-esquerda também, e de frente ampla, né, não só política e social, para superar esse momento difícil que o estado de Mato Grosso do Sul vive, né? Eu assim, o momento da pobreza, claro que até pela idade assim, eu não vivi, né? Vivi como criança. Meu pai também era uma pessoa muito atuante também politicamente, né, no campo progressista, lá no interior. E o que a gente ouve, porque você pode acessar o conhecimento também pelo estudo, né? É que é o pior governo assim, o pior governo da história, o governo do PSDB, né? Eu não estou falando aqui mal da figura da pessoa do Reinaldo Azambuja, que inclusive sempre teve um diálogo muito cordial conosco, né? Mas assim, o fato é que não tem planejamento o Estado, né? Está sem perspectiva. Ele, inclusive, consegue ser mais Temer do que o MDB, né? Ele foi mais realista que o Rei, fez uma reforma da Previdência, unificando um fundo deficitário com um fundo superavitário, aumentando o valor da contribuição e cenas inusitadas como a gente nunca viu aqui no Estado, da tropa de choque dentro da Assembleia Legislativa, batendo em pai, mãe de família, né, para poder passar no tacão, a toque de caixa, uma reforma da Previdência que até o Temer, né, vamos deixar aqui suspenso, e se ganha alguém alinhado com essa agenda neoliberal, eles vão fazer, né? Então, as tentativas de terceirização, de privatização da Sanesul, por exemplo, né, que é uma joia, vamos dizer, da coroa do patrimônio público do povo sul-mato-grossense, né, que tem excelência na área de abastecimento, né, de saneamento básico. Você vê, assim, a caravana da saúde, que até poderia ser uma medida para você até divulgar uma política estruturante, não é uma política estruturante de saúde, porque ela passa, o que fica de legado, né? Então, é um governo que não tem uma cara, é um governo que adotou uma política fiscal que arrocha do pequeno, do pobre, do trabalhador, até a classe que ele, né, se propôs a representar. Você vê hoje o segmento produtivo, rural e da cidade extremamente descontente com essa política fiscal, os pequenos e médios empresários, comerciantes, assim, numa situação muito difícil. Prometeu, né, acabar com o ICMS antecipado, que fez o contrário, né, manteve e arrochou. Né? Então, você prejudica o pequeno, que é o que mais gera emprego. Aí a educação passa a não funcionar dessa maneira. Exatamente, não cumpriu os acordos. Acaba não arrecadando, né, quando ele é muito voraz, né? E aí vai em cima do servidor, né, cortando a carne do servidor, né, para poder honrar, né, sendo realista mais que o Rei, né, os compromissos aí, né, com a questão da dívida do Estado, né. Então é um governo que não tem planejamento, tanto que está aí, né, já tomou um recado nos maiores colégios eleitorais do Estado, né, porque também aí existia aquela ideia de um perfil democrático, né,
que até nós assim chegamos a, pode ser, né? Mas o que a gente viu, além da tropa de choque, né, o tratamento hegemonista também, que acontece muito com esses grandes partidos, né? Perdeu o Campo Grande, perdeu o Dourados. Ele consegue aliar o pragmatismo do Estado, que tem que ter, para governar, não se governa só com ideologia, a algo muito diferente disso. Acho que exageraram na dose, no caso da fórmula, de falar, vamos fazer uma fórmula de governo que esquece das pessoas. Sim. Que eu acho que está fazendo. Claro. E é possível lembrar das pessoas e fazer algo com perspectiva? Sim, a política ela também tem, você vai pedir para o povo, se você, vamos supor, um dia o PCdoB chega ao governo do Mato Grosso do Sul, você pede ao povo aprovação a um conjunto de ideias, né? Que já na sua formulação, na sua formatação, ele tem que envolver a mediação, né? Não dá partido, já diz o nome, é parte, né? Você pode até ter a ideia que você julga correta, mas você não pode impor isso e achar... Aliás, se você tentar fazer sozinho, igual alguns já tentaram aí, né? Aconteceu o que aconteceu. Então, você precisa de ter governabilidade. Essa palavra não é um crime. Né? Você precisa ter a saída pela política. Governabilidade política, base... e também governabilidade social, dialogar com as forças econômicas. Essa é a diferença, então, né? Não fica claro, só na governabilidade política. Não, tem que dialogar com a sociedade. Por exemplo, eu sou um comunista, né, que tem a visão, nosso partido tem, tanto que o nosso programa, o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, de que é importante, eu estava falando aqui, da produção, né, o capital nacional é importante, tem que ser defendido das garras daqueles que querem limitar o nosso desenvolvimento, que são as grandes potências, principalmente Estados Unidos e União Europeia. Pega a questão da agricultura, que eles subsidiam, né, a agricultura de funcionário público, estabelecendo uma guerra comercial tentando quebrar como eles quebraram a agricultura mexicana. E não é interesse de boa parte do mundo que o Brasil desenvolva... Só que a gente também quer, assim, Danilo, e aí, como é que ficam os índios nessa, né? O que a gente quer é também pacificar, e tem que dialogar, tem que discutir a indenização, né, ao proprietário de boa-fé, não só pela terra, pelas benfeitorias, mas pela terra nua. Você tem que discutir a situação do assentado, da agricultura familiar, porque a pequena produção é muito importante. Nós temos tanta terra boa aqui, né? E importando a maior parte dos hortifruti, né, de fora, que absurdo, gente. 4 anos e volta 4 anos e volta, você vai ver. Eu estive no assentamento em Itamaraty esses dias, lá com os nossos camaradas do PCdoB, o que fizeram, né, com a produção de leite é uma coisa absurda, né? Então é sempre o grande, quer dizer, como é que ele vai... na verdade, não sobrevive sem o outro, né? Você precisa ter uma agroindústria, mas você precisa sustentada na grande produção, mas a agricultura é complexa, né? O pequeno também ele é um ativo importante, inclusive, para a economia do Estado, né? Olha, Mário, obrigado. Eu que agradeço. Pela vinda aqui e toda a sorte do mundo nessa pré-candidatura, que ainda tem mais um tempinho, e depois da candidatura, se ela vier a acontecer. E parabéns, viu, pela postura que você sempre teve e mais esse desafio aí. Eu tenho certeza que você está numa ascensão e merece. Obrigado. Merece, porque trabalha para isso. Só uma inserçãozinha? Posso? Pode. Claro. Pedir licença a você. Então, assim, nós estamos discutindo assim, uma discussão programática, política também, né? Não é ainda aliança com o Partido Verde, né? De uma composição para lançamento de candidatura própria a governador, uma candidatura ao Senado. Vamos tentar atrair outros partidos e chapa coligada também para federal e para estadual. Apresentar algo novo para Mato Grosso do Sul, né? Então, eu tenho dialogado bastante com o Marcelo Bluma. Claro que isso não encerra as conversas também com as outras forças políticas. A nossa ideia é construir uma oposição que não só derrote eleitoralmente o governo desastroso do PSDB, mas que também aponte o caminho do desenvolvimento sustentável, ambiental e socialmente para Mato Grosso do Sul. Obrigado. E o Marcelo está convidado, viu? Opa! Obrigado, Danilo. Muito obrigado